Boa noite a todos e a quem nos assiste de casa também. A gente vai falar hoje sobre Maria. Que desafio! Porque a gente sente tanto amor e carinho dela, mas ao mesmo tempo, como falar de alguém tão importante na nossa vida? Né? Como falar, como dizer alguma coisa dela se a gente às vezes não encontra nem palavra para isso, né? Mas a gente vai tentar. Conto com a ajuda de todos vocês, a gente vai pensar e aprender junto sobre ela. Um pouquinho mais. Quando a gente fala em Maria, a gente vai... algumas referências para a gente lembrar. Segundo algumas teorias, algumas origens, né, pelo idioma aramaico, hebraico e tudo mais, existe uma referência ao nome de Maria com relação ao nome de Miriam, a escolhida de Deus. Este é o significado, um dos possíveis. Daí a gente já entende a importância de quem a gente vai falar. Aí como é que a gente começa? Perguntando: quem é a Maria de Nazaré para você? Quem é esta mulher na sua vida? Quem é esse espírito de grande luz no teu coração, na tua mente, na tua vida? O que ela representa na tua jornada? Como você a vê? Quem é ela para você? E é claro que existem muitas palavras, muitos sentimentos, muitas interpretações, das que a gente consegue imaginar, estudar, captar, e daquelas que a gente só consegue sentir. A gente não consegue pôr em palavras. Mas, principalmente, a gente pode dizer do amor dela e da grande inteligência desse espírito. De forma que a gente nem supõe ainda, e a gente está aqui só cogitando algumas coisas breves que a gente tem notícias por meio de algumas referências bibliográficas do livro que a gente vai passar aqui. De toda forma, para nós cristãos, Maria é a mãe da humanidade. Maria é a mãe do coletivo, Maria é a mãe de todos nós. Isso é mais forte do que a gente consegue imaginar só falando. Ela veio com a tarefa, todos nós sabemos, de receber Jesus. Jesus viria para o nosso planeta encarnando, e ela também veio preparada para essa tarefa, para essa missão. A questão é que ela já é, por si só, um espírito iluminado, propriamente dito. Acima dela, Jesus, com certeza, Deus, mas ela também é um espírito de grande inteligência e de grande discernimento. Então, para ela assumir essa missão, é porque ela tinha já uma bagagem suficientemente excelente e capaz de suportar tudo que ela suportaria na sua vinda aqui para receber Jesus, para cumprir essa missão de profundo amor. Então, daí ela desceu de plano em plano espiritual, como num preparo, porque um espírito dessa grandeza, vir para cá e ocupar um corpo de carne, e numa atmosfera tão imperfeita como a nossa, é algo que ela precisava se diminuir para caber, vamos assim dizer. E ela fez esse exercício passando de plano em plano, segundo a gente tem referências, pelo livro Maria de Nazaré. E nesse inteirinho que ela passa de plano em plano, ela vai socorrendo e ajudando. Veja, ela não estava só se preparando, ela já estava acolhendo e amando. Ela já estava junto com uma grande equipe de espíritos, várias equipes, aliás, gigantescas, que estavam preparando o terreno, digamos assim, para a chegada de Jesus na sequência dela. O mais interessante que a gente observa ao longo de várias passagens dela, desses preparos de plano em plano, é que a gente vê o quanto ela ama, mas não é um amor inconsequente, não é um amor sem cuidado, não é um amor sem discernimento. É um amor com disciplina. É um amor que orienta. É um amor que solicita de nós que a gente trabalhe no nosso progresso pessoal. Ela nos acolhe, mas ela também nos direciona para que a gente desperte.
E ela vai fazendo isso de plano em plano espiritual, despertando muitos espíritos sofredores e até intencionados, infelizmente por ignorância, em bloquear, em atrapalhar a chegada do Cristo. Porque tinham medo, não sabiam o que esperar. Estavam acostumados ao que eles acreditavam ser bom para a vida deles, da forma como estava, naquela energia tão pesada, e não faziam ideia de que a energia do Cristo era muito, muito melhor do que viver daquele jeito. Maria foi trazendo isso, esse conceito, e preparando esses corações para isso. Então ela ensinou, e a gente destaca aqui em azul nos slides, ela foi ensinando alguns conceitos para a gente. Então, logo de imediato, ela já nos ensina a humildade. Ela se diminuiu para caber. Ela se diminuiu para amar. Ela se diminuiu na sua grandeza para poder estar conosco. E muita compaixão, porque muitos de nós, ao lidarmos com as nossas imperfeições, ou até lidarmos com as imperfeições dos outros, a gente perde a paciência, a gente se irrita, a gente tem medo, a gente se afasta achando que é ruim. Então, ela acolheu. Ela fez um movimento oposto. Ela falou, venha até mim e eduque-se para receber Jesus no seu coração. Em cada tarefa, ela foi acompanhada dessas equipes espirituais evoluídas, no conjunto do trabalho que ela acolheu amorosamente. E aí ela ensinou a disciplina que liberta. Então aí vem o amor com a disciplina que a gente estava falando agora há pouco. Ela nasceu com condições de preparo prévio para os pais Ana e Joaquim, ou Ana e Eli, conforme as escrituras vão dizendo os nomes dos pais dela. Mais importante do que os nomes é o preparo que esses pais receberam para recebê-la. Então, para acolhê-la num lar minimamente acolhedor, não do tamanho da grandeza dela, é óbvio, mas com todo o carinho e disposição, com toda a atenção, porque muita gente já viria a olhar para Maria logo no seu nascimento com olhares de desconfiança, porque ela já vinha sendo prometida a ser mãe de Jesus. Isso mexia com os desejos e com o egoísmo dos poderosos da época. Quem virá? Quem é esse Messias? Quem é esse Jesus que vai nos roubar esse poder, que será o soberano entre nós? Então Maria, por ser a sua antecessora, com certeza também já vinha sob esse risco dessa energia contrária a ela. Os pais foram preparados para isso. Desde menina, ela foi orientada por espíritos elevados. Cada vez que os rabinos da sinagoga de Jerusalém, do templo de Jerusalém, já cientes da tarefa dela, da missão dela, vinham conversar com ela na casa dos seus pais, ela era iluminada, ela era auxiliada para além do seu próprio conhecimento ímpar espiritual, também auxiliada pelos espíritos para colocarem nas bocas, ou na boca dela e de seus pais, as palavras mais apropriadas para acolher quem estava com medo de perder o poder, os rabinos. Mas ela não deixava de falar as verdades que eram necessárias. Então ela trazia o amor com discernimento, o amor com verdade. Ela acolhia com profundo amor, mas ela também dizia daquilo que eles estavam sofrendo, no seu egoísmo, no seu orgulho, no seu poder que deixava as pessoas, de uma forma geral, desamparadas diante da tarefa tão importante que eles tinham enquanto sacerdotes. Aí então, a gente percebe já a sabedoria que ela traz. Sabedoria não só do conhecimento que ela pudesse ter, mas de aplicar esse conhecimento com amor, com acolhimento, verdadeiro amor mesmo. Então ela foi para o templo, porque os rabinos ficaram com um receio. Se essa menina ficar, entre aspas, solta por aí, como vai ser? A gente precisa estar por perto, vigiando, para que a gente acompanhe essa história de chegada do Salvador através dela, que será a mãe. E a gente vai educá-la nos nossos moldes, para mantermos os nossos confortos e necessidades. E assim ela foi. Mas lá, durante todo o processo, ainda menina e saindo de lá, adolescente, quase jovem,
ela muitas vezes mais ensinou a todos os sacerdotes, inclusive ao sumo sacerdote, do que aprendeu, obviamente, pela sua grandeza espiritual, mas também porque estava muito bem acompanhada por uma espiritualidade que também preparava o espírito dos rabinos a acolhê-la e não repulsá-la, apesar das desconfianças que tinham. Muitos aprenderam a amá-la. Alguns ainda continuaram na desconfiança. Para cada um, o seu tempo de despertar. Maria ainda assim acolhia a todos, dizendo o que precisava dizer, mas com amor. Então ela passou por um período em que ela precisou enfrentar as ondas contrárias, as trevas que queriam dominar e bloquear essa missão de Jesus e dela. Mas ela enfrentou com profundo respeito. Cada vez que ela era sabatinada pelos rabinos, cada vez que ela era colocada contra a parede pelos rabinos, ela, gentil, amorosa e verdadeiramente respondia. Aí chega um momento em que, já que vai ser a mãe do Messias, de Jesus, e ainda com a profecia de ser a Virgem Mãe de Jesus, ela precisava ter logo um casamento organizado, dentro dos preceitos que preservassem a separação dos dois. Então era um contrato social, digamos assim. José, mais velho do que ela, embora sendo um espírito de grande humildade, de muito conhecimento mesmo na área da cura pelas ervas medicinais, que ele já se dedicava e se empenhava com o próximo, ele obviamente estava num grau evolutivo bem menor, bem diferente do de Maria. Então ele não conseguia chegar perto dela, mesmo estando ao seu lado. Ele se sentia pequeno diante dela. E por muitas vezes, por isso mesmo, quando eles se uniram, ele foi orientado pela comunidade dos essênios, que era uma comunidade que ficava mais reservada, que não estava tão conhecida quanto os rabinos da sinagoga, mas que agia em favor do bem comum. E aí estes sábios dos essênios orientaram José, que já fazia parte dessa comunidade: vença os teus impulsos inferiores diante desta mulher, diante desse espírito de luz. Porque não se trata de uma união pela carne, se trata de uma união espiritual, para uma tarefa muito especial, a missão nobre de trazer o Salvador. Imagina José, quantas vezes ele ficou completamente atordoado diante dela. A gente fica se colocando no lugar, porque aí a gente também começa a exercitar o que dessas características a gente precisa aprender. Né? Do que de toda essa história dela nós podemos aprender. Quantas vezes a gente precisa educar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração, para que a gente não fique na tentação. A tentação não vem de fora, a tentação começa dentro. Para que a gente não fique na tentação da raiva, para que a gente não fique na tentação da ambição desmedida pela posse material, esquecendo o espiritual, para que a gente não fique na ambição da questão afetiva sexual, porque o corpo tem essa necessidade no funcionamento dos seus hormônios, para que a gente não fique refém desses impulsos, para que a gente não fique refém da violência que ainda existe em nós e que cada um vai se educando para reorientá-la em atos de serviço de amor. Então José teve uma tarefa muito difícil. Tão difícil quanto que ele viria a enfrentar com Maria e Jesus. Porque o que eles iriam fazer era totalmente contrário a muita gente que não queria a chegada do Salvador. Só por isso já haveriam muitas pessoas na sociedade contrários a eles, rechaçando, excluindo, discriminando. Eles tiveram que lidar com tudo isso para além dos seus próprios, como José, para além dos seus próprios impulsos. Então ele precisou vencer a si mesmo, como nós também precisamos vencer a nós mesmos. Então nasce Jesus, e aí Maria, mesmo, imagine só, José se sentindo pequeno diante de Maria, e Maria diante de Jesus.
Imagina isso, a grandeza desse Espírito, que é o nosso mestre. Ela se sentiu pequena diante dele. Então Jesus, percebendo isso desde pequeno, quando ele trazia a sua palavra bendita, no dia a dia com seus pais, eles se sentiam tão acabrunhados, tão envergonhados, tão pequenos diante dele, que Jesus, percebendo, recolhia-se um pouco na sua infinita sabedoria para que eles se sentissem confortáveis na presença dele. Profundo amor, profundo amor. E Maria exercitou o seguir a vontade de Deus, que lá atrás, com o arcanjo Gabriel, já vinha dizendo a ela da chegada de Jesus no ventre dela, e ela disse: faça em mim a tua vontade, Senhor. Desde aquele momento, ao longo de toda a trajetória dela, esse caminho de seguir a vontade de Deus e de Jesus. Então ela precisou aceitar a vontade divina, porque ela sabia que, apesar de ser tão grandioso e tão magnífico esse evento da chegada de Jesus, a tarefa seria muito árdua, seria dolorosa. Jesus cresce, na sua idade adulta começa a fazer suas pregações, reunir seus discípulos. E aí Maria queria mantê-lo perto dela, como toda mãe amorosa. Não vá, meu filho, eu quero você comigo. E Jesus dizia a ela: sabemos da nossa missão, é preciso que eu vá, é preciso que a palavra seja conhecida, é preciso que o amor se expanda. E ela aceita novamente. Para quem é mãe, para quem é pai, para quem exerce essa nobre missão de educar outro ser humano, outra pessoa, esse momento do deixar ir, cada um sabe como é. Imagine Maria nesse momento, sobretudo porque sabia que o que esperava Jesus não era tarefa simples. Então daí ela frequentou, percebendo que não poderia mais estar tão próxima do seu filho, ela passou a frequentar, conheceu e passou a frequentar o Vale das Flores. O Vale das Flores ficava afastado das cidades, porque lá viviam as pessoas com a antiga lepra, hoje conhecida hanseníase. Essa doença lá na época não tinha, pelo conceito da saúde e da ciência humana, tratamento ainda estabelecido. E por ser contagiosa, sem tratamento, eram excluídos. Eles ficavam em pura carne viva com seu corpo, puras feridas abertas. Claro que isso não tinha cheiro bom, e tudo isso os mantinha isolados, discriminados pela sociedade. Então eles se reuniram no Vale das Flores. E se reuniram de que forma? No seu sofrimento. Maria então chega, conhece-os, eles percebem que ela não tem a mesma condição, a mesma difícil tarefa que eles. Então eles, no momento inicial, desconfiam. O que essa mulher veio aqui fazer? Ela não é uma dos nossos. Ela não é uma de nós. Ela não passa pelo que nós passamos. E Jesus se apresenta por intermédio de Maria, quando Maria também se apresenta, dizendo do amor que é incondicional, que supera barreiras, e dizendo a eles, orientando e fortalecendo a fé. Sim, vocês têm uma prova muito difícil no corpo e na vida de vocês. Mas essa prova libertará, se suportada com amor e resignação. Aí a gente pensa que resignação é aceitar sem fazer nada. Muito pelo contrário. Maria mostra: esteja ativo, como você puder. Se não puder andar, esteja ativo ouvindo, esteja ouvindo meditando, esteja ativo orando, esteja ativo. Nesse exercício de amor e de autoaprimoramento, de evolução. Então daí Maria, nesse ato de orientar esses espíritos sofredores, conforme ela foi frequentando várias e várias vezes, ela foi ficando cada vez mais próxima, eles confiando e amando cada vez mais essa nova mãe deles. E então ela conseguiu, com eles,
transformar aquele vale em cidade das flores. Ou seja, o que era um lugar completamente abandonado, desorganizado, destruído, mal cuidado, porque eles estavam se sentindo assim, passou a ser um lugar muito bem cuidado. Casas foram construídas e se tornou uma cidade das mais dignas para essa sociedade. Nesse momento, a gente aprende com Maria a transformar a dor em amor. Essa é uma tarefa daquelas de amargar, né, para a gente. Porque a gente entra nessa dor e a gente não sai dela, né? A gente entra num ciclo vicioso muitas vezes. Eu sofro. Dói. Eu não sei sair disso. Eu estou tentando, mas não consigo. Quantas vezes a gente já se viu assim? E aí Maria diz, você tem uma dor? Sim. Eu também tenho a minha. Eu também tenho a minha dor de estar longe do meu filho, sabendo o que ele vai enfrentar e que provavelmente ele vai para o sacrifício. Eu já sei disso. Mas nós precisamos trabalhar com a fé e a confiança em Deus, que tem um plano muito maior e que nos ama. Se estamos com essas provas, é porque podemos suportá-las e podemos vencê-las para além do corpo. Podemos vencê-las espiritualmente, se entendemos que a nossa vida é eterna, como entendemos. Pode ser que no corpo a gente pense que perdeu, mas no espírito a gente está evoluindo cada vez mais. Aí então, Maria ensinou sobre a fraternidade, sobre o autocuidado, para que se amassem e cuidassem de si antes e para que pudessem cuidar e amar uns aos outros. E voltamos aí para o primeiro mandamento, amai ao próximo como a si mesmo. Ame a si para poder amar ao outro. E a gente percebe o quanto isso faz diferença na nossa família, com as pessoas que a gente convive. Quando a gente exercita um movimento amoroso, a energia é contagiante, não tem como. Quem está triste começa a sorrir, quem estava bravo para pensar. Se está querendo continuar bravo, vai sair de cena e depois volta mais tranquilo. É uma energia que conforta, que alivia, que orienta. Então aí, Maria ensina a fé e a alegria na adversidade. Esse livro e os outros dois que a gente foi buscando referência, todos trazem na referência a fé e a alegria de Maria. A alegria como esperança, a alegria como escudo, a alegria como a sua forma de ação para vencer a si mesma e no mundo. Quando Jesus estava já encarnado, ela já sabia, Maria, o que ele passaria. Ainda não sabia, obviamente, tudo, os detalhes do que viriam, mas ela já sabia que seria uma tarefa árdua e que talvez ele perdesse para o conceito dos homens do mundo, entregando sua própria vida. Para os homens daquela época, ele perdeu. Só que a palavra dele é eterna e se expande cada vez mais o seu amor. Então ela ensinou a confiança em Deus. Não olhe só a existência de agora, não olhe só o seu momento atual. Você é eterno. Você já vem de muitas outras histórias anteriores e evoluindo. E vai continuar evoluindo. É só não estagnar. Esse é o pedido de Jesus. Continue a trabalhar em si mesmo. Quando chegou o dia do Calvário do Cristo, a gente não precisa entrar em detalhes, porque já é bem conhecida toda essa situação para lá de sacrificante para Maria e, obviamente, para Jesus. Apesar de que ele já sabia o que o esperava, e o espírito dessa grandeza também não sente tanto quanto a gente poderia imaginar. Sofreu por amor a nós, mas se libertou porque é Cristo. Então, daí, a gente fica pensando, se Maria sabia todo o tempo, gostaria de estar com meu filho, mas eu sei que comigo ele não ficará, porque ele é filho de Deus, aí nós também precisamos exercitar isso com os afetos que amamos, as pessoas que nos são queridas. E dói, né? Pensar que em algum momento essas pessoas que a gente ama não estarão ao nosso lado, porque todos partiremos em algum momento.
Como é bom nesse momento a gente pensar na confiança em Deus e a gente pensar também no amor com desapego. Um desapego que não é indiferença, você não me importa mais. Não. Um amor que aprende a libertar e respeitar a liberdade de ir e vir, o chegar e partir de cada um de nós. Se a gente consegue isso nessa encarnação, eu não vou nem fazer menção. Acho que a gente vai tentar, pelo menos, um pouquinho mais. E isso já nos ajuda bastante, já nos conforta saber que a vida continua dos nossos queridos. Então, a consciência da vida eterna também é outro conceito fundamental que Maria veio trazer a todo momento diante daqueles que vinham pedir o acolhimento dela. Porque ela sabia disso e sabia que teria de lidar com isso para viver ao lado de Jesus. Após o desencarne de Jesus, Maria, acolhida por João, o apóstolo amoroso, designado por Jesus para ser seu filho mais próximo, foi para a cidade de Éfeso. Mas lembra do Vale das Flores, que ela assumiu a tarefa? Ela não assumiu sozinha. Muitos outros espíritos benfeitores estavam com ela. Como ela sentia que ela precisava ir para outros lugares para continuar a difundir o amor do seu filho e tudo o que ele veio ensinar, ela entregou amorosamente nas mãos de Maria de Magdala, que nós estudamos na segunda-feira passada, se não me engano, com a Solange. Ela entregou para Maria de Magdala, outra Maria, o cuidado e a tarefa desse Vale das Flores. Como é importante a gente perseverar na tarefa e como é importante a fraternidade nessa tarefa. Nós dependemos uns dos outros, mas não uma dependência que aprisiona, uma dependência que auxilia. Eu posso lhe auxiliar e receber seu auxílio. Trabalhamos juntos para o mesmo caminho, para o mesmo benefício. Maria de Nazaré, quando foi para Éfeso, passou a viver lá com ele, com João, numa casinha no topo de um morro. E lá ela recebia constantemente, com João, várias pessoas pedindo alento, pedindo consolo, pedindo uma palavra de auxílio, pedindo simplesmente um abraço carinhoso dessa mãe. E ela, muito dedicadamente, a todos atendeu. Até que teve um dia que chegou um senhorzinho, subindo com bastante dificuldade o morro para chegar até ela. E ela também já não estava tão nova, então ela não conseguia andar até ele e estava sentada aguardando pacientemente a sua chegada. Quando esse senhor chega, ela percebe um perfume no ar que ela já conhecia, que ela muito amava. E aí, quando ela diz, venha cá meu filho, acolhendo com todo amor e carinho, como ela fazia com tantos, este senhorzinho respondeu a ela, mãe, eu estou aqui. Jesus se fez presente para ela. Jesus, no seu infinito amor, disse a ela, eu permaneço vivo e eu estou com você. Imagina esse reencontro, que coisa mais maravilhosa, a gente não consegue nem imaginar. A mãe reencontrando seu filho, entendendo que ele permanece vivo. E seu filho reencontrando aquela que a acolheu com tanto amor e carinho. Ao mesmo tempo, ela era sua filha e sua mãe. Num outro livro, Maria, Mãe de Jesus, várias citações a respeito de toda essa trajetória que a gente mencionou há pouco. A gente não se ateve muito às passagens bíblicas dessa vez, porque a gente quis um pouquinho mais fundo na humanidade de Maria. A Bíblia trouxe alguns aspectos importantíssimos, mas é fato que muito mais focado, obviamente, no Cristo. Então, dela se tem alguns relatos importantes, mas não muitos. E aí a espiritualidade nos traz essa trajetória um pouco mais aprofundada. Um outro livro que traz um pouco de Maria, esse Maria, Mãe de Jesus, tem um trecho que diz, o amor maternal de Maria alinha carinho e energia.
consolação e disciplina. Este livro e o anterior, Maria de Nazaré, ainda trazem mais algumas possibilidades de evolução, mais alguns conceitos para a gente considerar. A coragem com a prudência, a paciência com a energia, a aceitação com a ação. Veja que tudo tem equilíbrio. A vida pede da gente o meio termo, pede para a gente encontrar discernimento e bom senso, mesmo quando aquilo que a gente está escolhendo aprender parece muito bom, mas desmedido, até a água pode fazer mal, não é? Maria nos orienta desde as bodas de Caná. Então, da frase dela, para além da frase referida a Deus, fazei de mim sua serva, Senhor, também fazei tudo quanto ele vos disser. Quando Jesus iniciou a sua trajetória de amor e de pregação da palavra divina, do que ele vinha trazer para uma nova sociedade, para uma nova humanidade. Fazei tudo quanto ele vos disser. Quantas vezes a gente vive alguma fase da nossa vida que a gente não faz ideia que passo que a gente vai dar na sequência? E agora? Direita, esquerda, para o outro lado, para o outro, para trás? Como é que eu faço? Não faço nada? Fico esperando? A gente fica em completa dúvida. Mas, de alguma forma, se a gente continua em oração, continua num processo de se conhecer, a intuição, a inspiração da espiritualidade amiga sempre vai nos orientar conforme a vontade de Cristo. E aí, às vezes, vem por sinais, por acontecimentos do cotidiano, por uma conversa com alguém que não faz ideia do que você está vivendo. Mas ela fala alguma coisa ali que você sente na hora. Você fala, caramba, por essa eu não esperava. Mas que bom que veio. Veio a palavra, veio a orientação. Às vezes a natureza nos ensina. Os avanços e recuos que a natureza faz enquanto está em desenvolvimento e evolução. Cai, levanta e continua, não para. Quantas mensagens? Aguarde. As estações do ano também nos ensinam o recolhimento, a ação, a expansão. Então a gente vai observando. E se a gente estiver mesmo disponível para perceber, a gente entende a mensagem no momento certo que a gente precisa. Fazei tudo quanto eles vos disser, vai muito por esse caminho. Maria sustenta na espiritualidade várias instituições de acolhimento a muitos espíritos. Existem instituições de acolhimentos às pessoas que cometeram suicídio. Existem instituições outras, e todas elas, para a energia, para o trabalho necessário, Maria os acolhe. O que se traz nesse livro é que ela não está exatamente presente, visível nestes lugares, mas a sua energia amorosa é facilmente percebida. Quando a gente está fazendo uma oração e está pedindo auxílio, quando a gente está fazendo uma meditação e lembrando de Maria, perceba sinceramente em você, na sua mente, no seu corpo, a transformação que acontece. Porque acontece. Ela se faz presente de 1001 maneiras. Não só com a necessidade de se fazer visível à nossa frente, dizendo coisas como a gente gostaria que fosse. Então, ela, de novo, nesses locais, ela ensina o amor devotado e paciente. Ensina a energia da disciplina, que nós falamos há pouco, da coragem com a prudência e da bondade com a vigilância. Vigilância não é desconfiar, vigilância é ter bom senso. E a gente vai aprendendo isso aos poucos. Né? Muitas vezes a gente fica desconfiado, outra hora a gente confia demais, e a gente vai aprendendo a encontrar o meio do caminho. Não só em relação a outra pessoa, mas em relação a nós mesmos. O exercício do alto amor. Então tem esse outro livro, que o Sr. Celso emprestou muito gentilmente. As mais fantásticas histórias de Maria, nossa mãe no céu. Esse livro relata as aparições de Maria para nós aqui encarnados ao longo dos séculos.
coisa mais linda, porque a gente falou há pouco, né? A gente não precisa que Maria se torne visível para que ela se faça presente em nossa vida, mas ela fez isso também. Para aqueles que precisassem vê-la, ela se fez visível. Mas ela não se fez visível só por capricho nosso. Queremos muito te ver, mãe, te amo. Ela se fez presente por uma necessidade de orientar para a evolução daquelas comunidades em que ela se fez presente. E claro, aquilo que servia para aquela comunidade serve para todos nós, como ensinamento, como aprendizado, como alerta. Muitas vezes ela trouxe alertas. Voltai aos ensinamentos do meu filho. Não se percam pelos caminhos do egoísmo. Então ela sempre traz uma palavra de esperança, sempre traz um acolhimento extremamente amoroso, mas sempre traz a orientação necessária, aquelas verdades que ela dizia para os rabinos no começo da sua trajetória aqui. É preciso dizer a verdade com amor. A gente sabe fazer isso? Mais uma para a gente pensar, né, dos conceitos que Maria nos traz. A gente sabe no dia a dia com as pessoas que a gente lida, principalmente com as pessoas mais próximas, com as quais a gente tem mais liberdade, a gente sabe dizer as nossas verdades, que podem não ser a dos outros, também temos que considerar isso, o nosso jeito de viver e de sentir com respeito e com amor. Quantas vezes a gente perde a paciência? Quantas vezes a gente se irrita? Quantas vezes o tom de voz muda? E aí a gente precisa lembrar, dizer a verdade do que você sente, não é a verdade do que acontece naquele momento necessariamente. Mas é a verdade do seu sentimento. Dizer o que você sente com profundo respeito pelo sentimento do outro. Essa é uma lição talvez das mais importantes para a gente. Talvez seja aí o princípio do amar ao próximo como a si mesmo, entre outras possibilidades de exercer esse amor. Então Maria traz, através dessas aparições, a lembrança de que para cada ação nossa existirá consequência. Que consequência eu espero daquilo que eu estou fazendo hoje? Será que está alinhado ação e consequência? Será que está desalinhado e aí a consequência, a colheita, será algo que eu não imaginei ou que eu não queria que fosse? Então daí de novo a gente vai aprender a observar mais quem somos, o que sentimos, como pensamos e como agimos, porque muitas vezes a gente age pelo impulso, lembrando José no seu aprendizado quando estava aqui, diga-se de passagem um espírito muito avançado também, mas ainda assim no seu aprendizado de vencer a si mesmo, sabemos dos nossos impulsos de verdade? A gente acha que a gente se conhece. Será? Sempre tem alguma coisa para a gente aprender sobre nós mesmos em cada experiência da vida. E às vezes a experiência acontece justamente para a gente descobrir mais aquela faceta, mais aquela parte nossa que a gente não tinha percebido. Mais uma oportunidade de evolução. Ela alerta a humanidade para que volte seu coração e consciência a Jesus. E aí a gente pensa na importância da evolução. Uma evolução amorosa, não só uma evolução pelo conhecimento puro e simples, que pode destruir tanto quanto construir se não estiver alicerçado no amor. E aí ela continua a incentivar a esperança e a alegria no poder de Deus, que não conhece o impossível. Assim está descrito no livro. A gente fica falando muito em milagres, né? A gente imagina aquela salvação que a gente não sabe de onde vai sair. Às vezes vem mesmo algo muito importante para a gente, que se soluciona, que se encaminha, e a gente agradece a Deus porque aconteceu como a gente gostaria. Às vezes isso é um incentivo para a gente não desistir da jornada. E às vezes não vai acontecer como a gente queria. E aí a gente pensa, Jesus me abandonou. Cadê Maria, que não me ouve? E aí nessa hora, é hora de exercitar a fé e a confiança em Deus. O que eu acho que pode ser bom
de repente não é, porque a minha visão é estreita, limitada, meu entendimento é pequeno. Eu ainda estou aprendendo a me conhecer, quem dirá das coisas que vão acontecer na minha jornada, com as pessoas que estão ao meu redor. Mas Deus sabe o que é melhor. Às vezes o acontecimento que parece ruim, ao longo do tempo, tem desdobramentos que a gente entende o quanto foi bom ter acontecido daquela forma. Não é? Quantas vezes a gente já vivenciou isso? Na hora estava terrível a situação, mas com o passar do tempo eu entendi que foi muito bom para o meu caminho. Então ela ensina a esperança e a alegria, mais uma vez, mais um livro que menciona sobre a alegria como um instrumento poderoso para viver a vida. Não é uma alegria só da risada legal que a gente dá em algum contexto divertido. Às vezes você está concentrado, às vezes você nem está tão feliz assim, mas existe uma energia boa aqui dentro que te motiva a continuar. É uma alegria interna que te movimenta, mesmo quando por fora está difícil e você está achando que está desmoronando. Esse é um exercício que Maria também nos solicita. Daí, no livro Maria, Mãe de Jesus, tem vários poemas, vários autores e autoras. E aí, elegi um para colocar aqui, da Alta de Souza. Ela era uma poetisa do final do século XIX, começo do XX, muito jovem. Logo cedo passou por situações familiares bem complicadas, de desencarne precoce dos pais, do irmão mais novo. Ela também viveu tuberculose. Enfim, ela passou uma encarnação bem desafiadora. E ela tinha, ao mesmo tempo, muita fé em Jesus e Maria. E aí ela trouxe esse poema para nós, através do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier. Ele é intitulado Jesus, Maria. Meu coração guarda escritos e canta em doce harmonia estes dois nomes benditos, Jesus, Maria. Se o dia nasce na altura, o sol formoso irradia, minha alma acorda e murmura, Jesus, Maria. Se a noite desce e tão brando o sonho azul me inebria, sempre adormeço cantando, Jesus, Maria. Da ilusão, se o sopro lindo todo o meu ser se extasia, alegre digo sorrindo, Jesus, Maria. Meu coração, quando pulsa, louco de dor e agonia, ainda grito convulsa, Jesus, Maria. Jesus, Maria, invocando em vós o sol que alumia, quero morrer soluçando, Jesus, Maria. Quantas referências ela faz à natureza como elemento de aprendizado, quantas referências ela faz às fases felizes e difíceis da sua vida em cada uma dessas estrofes. Em todas elas, confiemos em Jesus, confiemos em Maria. Graças a Deus a gente termina com a oração do Pai Nosso, para que Jesus nos oriente, para que Jesus nos auxilie, para que o amor de Maria seja percebido cada vez mais nos nossos corações. Então vamos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus, com o auxílio e o amor de Maria. Boa noite a todos, boa semana.